Olá, meu irmão, minha irmã. Quero saudá-la com muito grande fraternidade e aqui venho para convidá-la à leitura orante da palavra desse 25º domingo do tempo comum. É o domingo do dia 24 de setembro. O texto para esse 25º domingo é Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. É o mesmo evangelho proclamado em todas as igrejas católicas do mundo neste dia, para indicar a grande família dos seguidores de Jesus Cristo que ouvem sua palavra, a mesma palavra, como sinal de unidade. Começa o texto, primeiro a leitura. O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu pela manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, em torno das 9 horas, portanto, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta, isto é, em torno do meio-dia, e pela hora nona, isto é, em torno das 15 horas, fez a mesma coisa. Saindo pela 1ª hora, em torno das 17 horas, portanto, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo-os da hora 1ª, receberam 1 denário por dia. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um, também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram apenas 1 hora de trabalho, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a eles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero doar a esse último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. É este, meu irmão, minha irmã, é esta a palavra do Evangelho deste 25º domingo. Para o domingo 24 de setembro. Vamos à explicação. Os discípulos atravessam
um período de grandes surpresas e perplexidades no caminho do seguimento de Jesus. Se retrocedermos alguns capítulos antes do que este capítulo 19, 20, no capítulo 19, vamos vê-los perplexos, porque lá no capítulo 19 houve o problema do jovem rico. Observou todos os mandamentos, mas depois retirou-se, pesaroso, porque Jesus, para o seu seguimento, pedia muito mais do que o jovem oferecia. Antes, os discípulos ficaram desapontados porque Jesus dissera que as crianças têm a titularidade no reino dos céus, numa cultura em que o judaísmo, um bom judeu rezava todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher e porque não sou mais criança. Imagina Jesus dizer, eles primeiro. Antes disso, propusera-lhes a regra da vida matrimonial profundamente respeitosa com a figura feminina. Não podia o homem, por gostos ou caprichos ou subjetividades, despedi-la sem amparo, numa sociedade machista como a da terrivelmente machista. É outro choque, é uma surpresa atrás da outra, um desapontamento atrás do outro. Por quê? Porque entre os critérios de Deus e os critérios humanos há um longo caminho e uma longa distância. E quem quer segui-lo, seguir o Senhor, é chamado, é convidado, é convocado a ceder seu coração, seus sentimentos, seus afetos, ceder aos critérios, sentimentos e afetos do próprio Deus, isto é, interpretar pessoas e situações a partir de Deus e não a partir do próprio eu. E neste caso entra a palavra do Evangelho deste domingo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, não fala de um patrão, de um pai de família, que saiu pela manhã para contratar trabalhadores para a vinha. A vinha, nós chamamos de parreiras, parreiral, que produz vinhos, produz fruto, a uva, da qual vem o vinho. Vinho na cultura da época era símbolo do amor, de amor. Trabalhadores que trabalham para que se multiplique o amor. Às 6 da manhã. Um dia, um denário por dia, valor de mercado daquela época. Depois às 9, depois às 12, depois às 15, depois às 17. Um denário para todos. Se o critério for comercial, se o critério for por méritos, hoje se fala tanto de meritocracia. Então, se o critério for por méritos, daí sim, for um flagrante comportamento injusto, ou daquele pai de família, se adotasse como referência simplesmente valores materiais. Então quem trabalhou mais merece mais. Mas aqui não se está a falar de critérios comerciais ou mercadológicos, mas do modo como Deus se porta com os seus. Se Ele é pai, se os outros são filhos, se todos são filhos, a relação dele, pai, não será com os filhos de comércio ou de méritos, mas de paternidade. Quem não teve a oportunidade ao início, o Senhor agirá com os mesmos critérios de bondade, porque pretendia ser bom com os primeiros, os segundos, os terceiros, todos.
Qual é, pois, a mensagem e a proposta da palavra deste domingo? A bondade e a misericórdia de Deus não é para quem tem mais virtudes, ou mais conquistas, ou mais resultados. A bondade depende mais da gratuidade de quem oferece do que do direito de quem merece. Se aqueles primeiros julgavam receber mais, então não faziam de Deus, não o viam como um pai bondoso, mas como um patrão devedor. Não é preciso nem amar daí para ser religioso. Não é preciso nem se converter e nem ser fraterno. Basta apresentar méritos para exigir, arvorar-se às exigências de quem mereceu mais. A relação é de mercado, é de méritos. E o irmão não é irmão, é apenas o que tem menos méritos que de Deus deveria receber, ou menos porque a oportunidade foi menor. Qual é o critério de conversão aqui? Eram maus esses primeiros trabalhadores? Talvez não. Mas a conversão de quem não erra, se converter, é olhar com bondade para quem ainda não se converteu. Para quem ainda não acertou, é arrepender-se de um caminho ainda não alcançado. Mas tanto os pretensos bons, quanto aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, a todos é dirigido o convite: reinterpretar a si, a Deus e os outros, seguindo os critérios de Jesus, não os próprios. Vez por outra, gostaríamos que Deus se adaptasse e se ajustasse aos nossos métodos. Isso é idolatria, é fazer de Deus um ídolo, não um Deus. Todo o processo de seguimento e de discipulado requer não apenas mudanças de comportamentos, mas também mudanças de mentalidade. Vamos passar, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte, ou a segunda sessão desta nossa leitura orante da palavra. Ela foi lida, ainda que rapidamente foi explicada. A intenção era predispor a nossa mente ao significado da palavra, para que então dela nos sirvamos da palavra para a nossa oração. Ponhamo-nos numa posição que favoreça o recolhimento. Vamos nos deixar relaxar o corpo, para que também nossa mente, nossos sentimentos, nossa razão, nossas intuições, tudo esteja voltado para a palavra. Ninguém ama apenas com racionalidades, mas é preciso envolver toda a capacidade interior de ânimos e de relações. Que seja assim nesse encontro com o Senhor. Respire profundamente. Você aí, eu aqui.
Vamos respirar profundamente uma vez, com os olhos fechados, tentando sentir todo o movimento interior do nosso organismo, do nosso corpo. O coração que bate, que pulsa, o sangue que circula, a inteligência que se concentra, os sentimentos que se acalmam. Vamos como que criar um ambiente aquietado, sereno. Esqueçamos telefones, diálogos, tensões. Tentemos concentrar sobre nós mesmos. E desde dentro de nós vamos pedir que o Espírito Santo venha participar desta nossa oração. Que seja Ele a orar em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar aquelas cenas, as cenas propostas pelo Evangelho. Os personagens, os atores, os movimentos, as palavras. Comecemos por observar os discípulos. Estão eles em algum lugar, o evangelista não diz onde, mas o lugar que a sua imaginação lhe inspirar. Jesus e os 12. Um pouco antes, aquele jovem rico fora até Jesus, eufórico, contente, cheio de méritos. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe recordou os mandamentos e ele retorquiu que tudo aquilo vivia já desde a infância. Era muito religioso, mas o Senhor ainda voltou. Falta algo. Amor aos pobres. Ele possuía muitos bens. Foi neste quadro de surpresa, de perplexidade, de desapontamento, de desorientação, que vem a parábola. Os discípulos também estão muito céticos e interrogativos. Como era bom seguir Jesus quando era um milagre atrás do outro e as admirações se multiplicavam. Mas e agora? Eis o Senhor então a lhes falar, a convidá-los a imaginar um homem que sai pela manhã, que está à procura de trabalhadores para a sua vinha logo cedo. Encontra alguns. O salário era o normal para a época. Pois bem, às 9 horas está lá o mesmo. Tem mais gente precisando do trabalho. O convite é também para eles. Às 12. Será que aquele senhor precisava de trabalhadores ou queria dar oportunidades a todos? Foi procurar ao meio-dia, foi às 15 horas, foi às 17 horas. Parece que o Senhor da vinha quer abrir possibilidades a todos. Não é uma necessidade mercadológica, empresarial, é uma disposição de bondade. Lá vamos ver a hora do fim.
o final do dia, os primeiros, tente vê-los receber um denário, contentes. Os das 15 horas, os das 12, os das 9, todos um denário. Os últimos murmuravam: suportamos mais. Vamos tentar imaginá-los, quem sabe até contrariados, desapontados. Um denário não era um valor que enriquecesse alguém. Um denário proporcionava um dia de subsistência. O evangelista não pretende dizer que Deus se aproveita de trabalhadores, que aquele homem... Não, ele pretende dizer a todos: quem pode oferecer mais é convidado a fazê-lo. Quem pode oferecer menos, ofereça o que pode. Pois bem, aqueles primeiros podemos vê-los desapontados, gesticulando, reclamando, talvez entreolhando-se, indignados. E o Senhor da vinha a chamá-los. Vamos tentar observar aquele Senhor da vinha a olhar para eles e a conversar. Talvez aqueles trabalhadores primeiros estejam a argumentar como a parábola formula: o dia todo, o calor do sol, merecem mais? O mercado diz que sim. Aqueles que trabalharam menos, merecem menos? O mercado diz que sim. Mas aquele homem é um pai de família. Não é um empreendedor. Aquele pai contempla todos os filhos e com aqueles que trabalharam 1 hora, ou 3, ou 4, ou 8, trabalhar na vinha, produzir experiências de amor que se partilha: vinha, uva, vinho, amor. Ninguém ama a troco de pagamentos. Ama por pura gratuidade. Aqueles que tiveram uma chance menor, o olhar daquele Senhor não foi segundo méritos, mas segundo sua bondade. Assim os outros. Mas aqueles primeiros, se quiserem amar segundo seus próprios méritos, não compreenderão a bondade do pai de família. Os critérios de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos. E os pensamentos de Deus, que não são os nossos, foram revelados por Jesus Cristo. Talvez eu não seja um homem mau, uma mulher má. Provavelmente não. Provavelmente sabe Ele, o Senhor Deus, que eu quero agir de maneira correta, cada um de nós. Mas talvez não tenhamos entendido ainda que Deus é bom até com aqueles que ainda não tiveram oportunidades de ser bons. Lembra bem? Aqueles das 17 horas? Por que ficais aí o dia inteiro, sem nada fazer? Porque ninguém nos contratou.
E a resposta do Senhor, pai de família, vão também. Ou seja, ainda não tiveram a oportunidade de multiplicar as experiências de fraternidade. É hora de eu responder ao Senhor, que olha para mim, está a pedir, está a olhar e me inspirar a propor a mim que tenha olhares mais benevolentes com aqueles que não tiveram as possibilidades de ser bons, como eu já tive. O Senhor gostaria de conversar comigo sobre estes critérios. E talvez Ele aguarde minha palavra. Esta é a hora da minha oração.